Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui a nossa sequência de lives sobre a PEC 32 de 2020, a reforma administrativa. Nessa live a gente trouxe aqui uma visão de um economista, Felipe Ohana, que é economista aposentado do IPEA, trabalha no Corecon hoje. Então a gente vai fazer naquela mesma sequência. Eu vou fazer esse introito aqui, a Margarete vai tecer algumas considerações, posteriormente a gente vai dar a palavra para o professor, ele vai explanar sobre essas questões econômicas da PEC, e depois a gente vai abrir para pergunta. Ok? Então, dando início, essa é a terceira live que a gente está fazendo. Margarete, você quer dar continuidade aí? Vamos lá. Pois é, gente, a ideia da realização desse ciclo de lives é a gente trazer à tona esse debate. Está baixo ainda. Está baixo? Melhorou? Está melhor agora? Ah, então tá. Estou com um probleminha com o microfone. A ideia da gente fazer esse ciclo de debates com as lives é a gente trazer à tona a necessidade de debate sobre serviço público. A gente sempre fala, nós somos servidores do Estado. E aí essa PEC, ela traz da forma que ela está escrita, ela traz grandes impactos para a prestação de serviços essenciais à população, daquilo que a gente tem refletido na Constituição como direitos, garantias, e que impacta na prestação de serviços públicos à sociedade. E a gente está querendo debater isso, né? Quando a gente lê o texto da PEC, a gente questiona muito aquilo que a gente já falou em outros momentos. O texto, ele evidencia aquilo que a gente fala, estamos tratando de uma reforma administrativa. Mas o texto fala, em sua grande maioria, sobre questões relacionadas a pessoal. E aí a gente fala, mas não é uma reforma administrativa? E a gente vai mais um pouco. Quando a gente olha algumas justificativas, algumas falas são, olha, nós estamos com um problema, existe a crise fiscal, precisamos cortar gastos, cortar custos. E a gente analisa mais um pouquinho. E aí, quando a gente vai verificar o texto, a gente olha que quem vai ser afetado não são os servidores que ganham tanto. Ao contrário, são servidores concursados, que já têm uma experiência na administração pública, têm um know-how na administração pública. E aí a gente percebe uma outra coisa. Quando a gente fala de redução de custos na administração pública, de aumentar receitas, de aumentar eficiência, a gente fala também de outros aspectos, não apenas da questão de pessoal. E tem mais ainda. Quando a gente fala em encolher estruturas administrativas, ficar a cargo apenas do presidente da República poder excluir determinados tipos de estruturas administrativas. Vai que essa reforma passe. Um presidente tem a noção que ela é importante. Aí chegou outro governo e achou que não é importante. Aonde nós estamos economizando? Onde nós estamos melhorando os serviços públicos à população. E aqui eu quero colocar que nós, servidores públicos, principalmente como gestores, responsáveis pelas políticas públicas do Distrito Federal, somos totalmente a favor de uma reforma, mas uma reforma ampla, uma reforma que de fato apresente eficiência e garanta a prestação de serviços públicos à sociedade. Tá? Eu vou parar por aqui. Vou passar a palavra para o professor Felipe. Fique à vontade. A palavra está com o senhor. Bom, boa noite. Agradecer a Margarete, o Rogério, os demais membros do Cine Gestor pelo convite. Acho que a responsabilidade é boa, minha, grande, e acho que o tema é bastante importante. Eu estava comentando mais cedo com o pessoal aqui na sala sobre a falta de uma feição para a reforma administrativa. O problema é que a reforma administrativa ela está sendo feita como um instrumento para o ajuste fiscal.
Ou seja, se o produto estivesse crescendo a 4% ao ano e o resultado primário fosse um superávit de 2% ao ano, não estaríamos falando desse tipo de reforma administrativa. A reforma administrativa, quando ela é tratada como um instrumento de afogadilho para você ajustar o fiscal, aí começa a surgir o problema. E, no bojo dessa iniciativa de trazer para o ajuste fiscal, cometem-se outros equívocos, a meu modo de ver. Não sou jurista, estava dizendo ainda há pouco. Veja seu zap. Oi? Alô? O artigo 37, por exemplo, ele traz como princípio do setor público a boa governança. Isso é um disparate do ponto de vista jurídico, embora eu não seja, mas meus amigos juristas me mostraram isso, para dizer o seguinte: quando esse termo boa governança entra na Constituição, toda e qualquer ação que o Executivo tomar daí para frente, outras instituições podem arguir ao Supremo se aquela iniciativa é de boa governança. Significando dizer o seguinte: para toda e qualquer iniciativa do Executivo, o Supremo é que vai, no fundo, decidir se ele pode ou não. Ou seja, o Supremo governa. Vão trazer o Supremo para dentro do Executivo. Quer dizer, essa me parece uma barbaridade conceitual forte. Sabe? Eu acho que isso vai ter que ser revisto bem, se for bem entendido. O segundo ponto é o da subsidiariedade. É um nome difícil de se falar, mas é quando o Estado deve ceder a vez para as famílias e para o setor privado. Ou seja, esse tipo de princípio ele já está na Constituição, mas ele não está explícito, agora vai se tornar explícito. Quando ele se tornar explícito, vai ser possível indagar o Supremo, por parte, por exemplo, da FEBRABAN, porque mesmo que nós temos o BNDES devia acabar, porque o princípio da subsidiariedade deve fazer extinguir toda aquela ação de Estado em que o setor privado ou as famílias possam executar. O caso bancário é claro, tá certo? O caso bancário é claro. Da mesma forma, vale para a Petrobras. Quer dizer, a Petrobras vai passar pelo mesmo processo de questionamento dentro deste princípio. Então, isso me parece deixar a reforma administrativa meio assim, sem forma. É claro que, como disse a doutora Margarete, e eu disse no começo, o objetivo é ajuste fiscal. O objetivo no artigo 39, no artigo 37 também, é enfraquecer o servidor. Ou seja, você cria um regime jurídico único para os cargos em comissão. Isso não havia. Isso você enfraquece de vez o concurso público. Você cria, para os concursos de cargos em carreira, um prazo mínimo de 2 anos de experiência. Mínimo. Ele pode ficar 10 de experiência. E jamais entrar para a carreira porque ele está em experiência. Ou seja, evidentemente, ou aparentemente, a posteriori, uma lei viria para dizer, tem o máximo, gente. Mas o mínimo de 2 anos é para enfraquecer. O sujeito olha para aquilo e diz o quê? Eu vou estudar esse tanto, para a carreira do TCU, ou da Receita Federal. E daí eu vou ficar 2 anos, 3, 4, 5 anos mínimo? Não faz sentido. É melhor eu abrir uma loja e vender hambúrguer. Entendeu? Quer dizer, é esse tipo de informação que me parece a reforma administrativa está mandando. Eu acho importante também o artigo 48, que revoga o papel do Congresso Nacional para interferir e avaliar a criação e extinção de ministérios. Quer dizer, a revogação do artigo 48 é forte, concentra fortemente na mão do presidente, algo que deveria e deve pertencer à sociedade. Então, me parece isso importante, que seja apontado como um outro elemento que não tem a ver com poupança, porque por isso que eu disse que ela não tem forma. Se ela fosse só para empobrecer o servidor, eu diria, olha, ela é só para empobrecer o servidor. Tá bom, tá certo? Mas não é só isso. Ela é isso e algo mais, e é algo sem forma. A subsidiariedade, a boa governança, a concentração do arranjo institucional do governo na mão do presidente. Quer dizer, isso deixa a reforma administrativa, a meu modo de ver, sem forma.
Mas acho que o foco, e é o foco que os economistas estão dando, como disse a doutora Margarete, é sobre a carga que está se fazendo sobre o servidor, né? A carga que está se fazendo sobre o servidor, parece que eles querem fazer um Estado fraco. O Estado fraco porque é liberal. Mas o Estado fraco não é liberal. O Estado liberal é um Estado forte para fazer cumprir as circunstâncias que venham a zelar pelos contratos. Os contratos é que são um instrumento do liberalismo. O Estado forte é necessário para isso, para você ter um Estado pequeno, competente e técnico forte, não é fraco. Quando você tem um Estado fraco, você volta ao Brasil dos anos 40. Eu não era nascido ainda, mas era dos anos 40, pela literatura, tá certo? Onde todos eram indicados por todos, também não havia muita complexidade, que há hoje, tá certo? Então, você cria um Estado onde nada acontece, né? Nada acontece porque a máquina é fraca. Isso está dentro da ótica, meu modo de ver, do que eu posso chamar de liberalismo moleque. O liberalismo moleque é alguma coisa do tipo assim, pô, negócio de floresta, eu tenho que botar o gado ali, caramba, está me atrapalhando. Ou seja, você deixa de ter os cuidados com todos os princípios que a sociedade e que o planeta está seguindo. Existem princípios que os tempos consagram. Por exemplo, o meio ambiente é um desse hoje. Eu posso ser contra a questão de floresta, eu, pessoalmente, mas eu tenho que reconhecer que o planeta diz, não, nós queremos meio ambiente, queremos floresta, queremos preservação disso, daquilo outro. Isso não é um Estado moleque. Quer dizer, é um Estado que preserva. Agora, quando você vem, eu vou enfraquecer o Estado, quem sabe o IBAMA põe lá meia dúzia de cara que não quer trabalhar, não sabe trabalhar, e aí pronto, o IBAMA me deixa livre para trabalhar. Isso é liberalismo moleque. Quer dizer, eu estou dando o exemplo do IBAMA como o interesse de uma classe, a classe ruralista, mas não é nada contra a classe ruralista, que, aliás, acho que trabalha bem, trabalha muito no Brasil. Estou dando um exemplo como didático. Então, quer dizer, esse conceito é que tem que ser aplacado. Então, a questão vem o seguinte, para você fazer o Estado ficar fraco, sem potencial de resposta, você diz que o Estado é grande. A primeira frase que está na frente dos reformistas é o Estado é grande. Aí nós temos que perguntar exatamente o que é um Estado grande. Aí você tem que olhar para os números. Tá certo? A receita, o gasto com o pessoal no governo federal é 24% da receita corrente líquida. O máximo pela LRF é 50%. Se você olhar para só os ativos do governo federal, e gasto em termos da receita corrente líquida, cujo máximo é 50%, os ativos gastam 14% da receita corrente líquida. Eu fiz a conta. Você faz uma conta em relação ao setor privado, existem os balancetes no site da CVM para o ano 2009. Eu peguei os balancetes do setor privado no site da CVM e calculei gasto com pessoal em encargos sobre o valor adicionado das empresas. É variado o resultado, mas a média de um número acima de 50 empresas é de 18%. Ou seja, o ativo nosso é 14%, eu estou arredondando os números, o nosso ativo é 14%, o setor privado é 18%. Opa, nós estamos abaixo do setor privado. Então, se é o setor privado que está reclamando que o Estado é grande, eu dizer, olha, amigo, é o seguinte, eu acho que o setor privado é grande, que vocês estão gastando muito, vocês deviam baixar o salário aí. Quer dizer, alguém tinha que mandar baixar o salário no setor privado. Isso sem considerar o fato que o setor privado, em certo momento, deixa de ganhar salário e passa a receber como pessoa jurídica. Aí passa a ser serviço de contratação de empresa. Quer dizer, esse viés não está aqui no meu cálculo, tá certo? Certamente não tem nenhum diretor de banco que ganha na física, não existe. E esse cara não está aqui na minha conta, tá certo? Essa conta que eu achei 18, só está os assalariados, tá certo? Então, quer dizer, mas no mundo, o Brasil... Não, calma, vamos lá. Vamos olhar para os dados do Banco Mundial. Se olha para os dados do Banco Mundial, o Banco Mundial diz que em 2019 o Brasil gastava 4,2% do PIB com o pessoal no governo federal. Não é isso tudo, eu vou mostrar que não é,
mas o dado do Banco Mundial está 4,2. Ok. Aí vou pegar o mesmo Banco Mundial sobre outros países. O Brasil é 4,2. A Inglaterra é 5,95, 6. A Inglaterra é 6. O Chile é 4,8. O nosso é 4,2. O da Tailândia é 4,9. O nosso é 4,2. E o da Colômbia é 3,5, um pouco abaixo do nosso. Ou seja, nós temos uma cercania de países que estão no mesmo padrão do nosso. Isso pelos dados do Banco Mundial, que diz que nós gastamos 4,2% do PIB. Não é isso. Mas eu deixei assim para comparar com os outros países que certamente têm o mesmo viés de cálculo que tem no Brasil, tem para os outros, acredito eu. Então, por esse caminho, também você encontra uma série de países que estão no mesmo patamar. E tem mais. Mas a Índia gasta 1%. Mas isso depende do que o governo central está encarregado de fazer. O nosso governo central é encarregado de fazer tudo que está na Constituição. Tudo, tá certo? Até fazer repassos financeiros para manter a saúde, para manter a educação nos estados. O governo federal faz isso também. Então, quer dizer, esse tipo de argumento que a Índia gasta 1%, nós não podemos gastar 1% porque a Constituição exige que o governo federal faça. A Constituição brasileira, ela fez o seguinte, para criar uma metáfora, ela pegou uma carroça e começou a encher de tarefas o setor público federal. Como se fossem pedras em cima de uma carroça, e só tinha um coitado de um burro para puxar. Estou falando antes de 88. Aí a sociedade fez o quê? A sociedade foi e disse, não, para puxar essa carroça pesada, eu tenho que botar mais cavalo aqui. Quando você põe um cavalo, 2, é a carga tributária. A carga tributária é o que você tem que botar para puxar a carroça pesada de obrigações que o Estado tem que fazer. Na Constituição nasceu o seguro-desemprego, nasceu o SUS, a reforma sanitária toda está na Constituição, a nova Previdência, inclusive a Previdência do setor público, regime jurídico único, surgiu ali. Quer dizer, é uma série de despesas que foram sendo criadas e a sociedade... Eu vou mostrar aqui o gráfico, ainda há pouco nós testamos, eu vou ver se dá certo agora. É o gráfico sobre esse ponto que eu acho importante. Vamos ver se funciona. Não é isso. Ih, eu perdi. Espera aí. Está errado. Não, de novo. Desculpe o embaraço. Vou tentar mais uma vez. Senão, não. O que aconteceu com ele? Está vendo? Está lá. Não apareceu não para gente. Eu sei, eu estou tomando uma surra aqui. Eu vou pedir desculpa. Aqui agora vai aparecer. O que eu queria mostrar é isso aqui. Opa. Olha, em 1992, a linha azul é despesa corrente sem juros, tá? A linha azul. A linha amarela ou laranja é a carga tributária. Olha o que aconteceu. Em 1992, a nossa despesa era 14% do PIB. Era o que nós tínhamos de despesa. Os economistas que andam por aí fazendo propaganda da reforma administrativa dizem, olha, o Brasil, tem um que fala até em espanhol, o Brasil saiu de 13%, de 14%, e em 2019 chegou a 22% do PIB. Isso aqui é um pulo de 8 pontos de percentagem do PIB. Só que ele esquece de dizer que a carga tributária foi junto. A carga tributária foi junta significa que a economia não está ameaçada. Agora, ele pode não estar satisfeito com a carga tributária que paga. Isso é outra coisa, certo? Quer dizer, esse é o ponto. Esse é um ponto que eu acho importante mostrar. Quer dizer, você diz, não, olha, se você não quer pagar a carga tributária, eu entendo. Agora, que a economia foi no rumo certo, foi. Tá certo? Agora, o que acontece? Acontece que, a partir de 2014, 2015, o governo federal de então cometeu certos equívocos, barbaridades macroeconômicas e nos levou a uma situação de déficit, que foram medidas tolas, né? Vamos chamar assim. E o déficit, o resultado primário virou déficit de 2%, 2,1% e tal. Então, em 2017, ainda na história do déficit, na trajetória do déficit primário, alguns economistas, então, no governo Temer, tiveram uma genial ideia.
que foi de trazer para o Brasil o teto de gasto. O teto de gasto nada mais é do que um substituto para a meta de resultado primário. O Brasil vivia até 2014 com o resultado primário, que saía na LDO, tinha a meta, aquela coisa toda. O contingenciamento era em função disso, mas, de repente, disseram o seguinte, vai recar, agora nós só temos déficit. Nós vamos botar meta de déficit, o déficit é 2,2 hoje, vamos fazer déficit de meta é 1,8. Então, olha, o que nós temos que fazer é mostrar que nós estamos evoluindo. Então, você vai fazer uma meta que é encurtar o tamanho do déficit. Isso é uma meta absolutamente aceitável em qualquer campo, em qualquer mercado de capitais. Se você disser, olha, eu tenho um conjunto de políticas que são críveis e a minha meta é reduzir o déficit primário de 2,2 para 1,7, eu consigo dar esse golpe aqui de 0,5% do PIB nesse ano, colosso, você vai conseguir, mas não. Eles quiseram fazer algo, a meu modo de ver, mais dramático para aprovar a reforma da Previdência. Isso lá em 2017. Aí lançaram o teto com toda uma estrutura de despesa que obedece questões demográficas e obedece questões de indexação. Se você faz isso, as suas despesas automaticamente tendem a subir. Estou falando do plano de Previdência. As pessoas aposentam porque ficam velhas e não morrem, esse é o problema. Então, a despesa de Previdência vai subindo e vai apertar o teto. É claro que vai, é evidente que vai. Tá certo? Então, eles fizeram para isso. Então, toca a emergência. Agora tem que fazer a reforma da Previdência. Caramba! E meio nesse bojo passou a reforma da Previdência no governo atual. Uma reforma da Previdência muito, muito mal feita, evidentemente, em que os servidores, a minha carga, por exemplo, como servidor público, passou de 11% para 16%. Porque eu não sei, porque se eu ponho essa conta, se eu fosse fazer um fundo meu com 11% toda a minha vida, eu ia morrer numa expectativa de vida aos 90 anos, que é uma tabela de vida que cabe na nossa faixa de renda, e ainda ia sobrar dinheiro no fundo. Isso com 11%, sendo que o governo colocasse outro. Quer dizer, e capitalizando isso a 3% ao ano. Quer dizer, se eu faço essa conta, esse dinheiro ia sobrar, tirando um salário a partir dos meus 35 anos de aposentado. Quer dizer, então não foi por essa razão que fizeram. Fizeram essa razão, a meu modo de ver, por um motivo, eu diria, ideológico. Eu acho que é necessário apresentar à sociedade o inimigo público comum. O inimigo público comum é aquele cidadão que ganha acima do teto. Aí eles pinçam um juiz que ganha 150 mil no mês de fevereiro de 2017. Aí ele pinça o cara, legal, ganhou 216 mil reais já. Aí pinça outro. Tem um que só anda de jatinho. Quer dizer, então você começa a fazer certas anecdotes, como dizem os americanos, certos pontos específicos, que forma um contexto de dizer, mesmo, esses caras são os abusados, esses caras somos nós, esses caras são os abusados. Né? E aí nós viramos inimigo público número 1 e fica fácil trabalhar todas as teses que agora se apresentam. Daí a importância dessa reunião e de outros efeitos, que é para esclarecer que muitas das coisas que estão sendo ditas não são verdadeiras. Certo? Então, eu gostaria de mostrar aqui, de novo, se eu não apanhar de novo, eu quero mostrar o quanto custa o governo. Tá certo? Agora, o número verdadeiro, vamos lá. Ano 2019. Quanto custa o governo? Vamos ver se... Caramba, cadê? Não está. Puxa vida. Não, eu fechei. E agora, o que eu faço? Por acaso ela fechou. Eu vou tentar abrir de novo. Se vocês me derem 16 segundos, eu vou abrir de novo, por favor. Desculpe. A gente aguarda. Não, desculpe. Fica à vontade aí. Caramba. Bom, está aberto. Agora eu volto aqui para a tela. Está aberto, vamos ver isso aqui. Espero que seja isso. Né? É isso. Bom, eu vou mostrar aqui o quanto custa o setor público. Aqui está quanto custa o setor público em percentagem do PIB.
No dado oficial, vocês estão vendo aí, né? No dado oficial, esse dado aqui é coletado no painel estatístico do site do Ministério da Economia. Aqui eu tenho o dado em reais, tá certo? Esse dado em reais ele é dividido pelo PIB de 7 trilhões e 200, que é o PIB de 2019, e eu chego nesses valores. Nos dados do painel estatístico, nós gastamos 4,01% do PIB com o total dos servidores federais. Aí isso é dividido em civil e militar. Aí eu vou fazer a primeira chamada de correção. Artigo 142 da Constituição, o militar não é servidor. Não é, isso é artigo 142. Então, eu tiro o servidor daí. Quando eu tiro o servidor daí, o gasto cai de 4,1 para 2,98. Tá certo? Em termos de receita corrente líquida, ele cai de 32% da receita corrente líquida para 23,9%. Essa já é o primeiro efeito de uma correção conceitual. Os militares não são, isso é constitucional. O outro aspecto é o seguinte: todos os servidores contribuem para financiamento da aposentadoria. Quando eu era nativa e quando eu estou agora aposentado, eu pago também. E o governo põe a sua parte. É a contribuição patronal do CPSS e a contribuição do servidor. Está aqui, exceto militares, tá certo? Quer dizer, exceto empresa pública. Então, se eu pego esses dois componentes, servem para quê? Serve para financiar o pessoal de pensões. Esse pessoal é financiado com esse recurso aqui. Eu tenho, então, que subtrair daqui, porque já está pago. Não é o governo que está pagando, mas o governo diz que é ele que está pagando. Não, isso já foi pago pelas contribuições. A contribuição patronal é uma contribuição igual ao que o setor privado paga por INSS. Todo empresário paga 20% sobre a folha sem limite. O setor público aqui paga 2-1, é a lei. Então, ele tem que pagar isso como o setor privado tem que pagar a Previdência. Então, quando eu desconto isso daqui, o que acontece com o gasto de pessoal é que ele cai de 2,98 para 2,53 do PIB. A diferença sai de 4 para 2,5. Essa é a queda que ajusta a despesa real com o servidor público, tá certo? E o gasto com receita, em termos de receita corrente líquida, é 20,2, lembra que o máximo é 50, e com o pessoal ativo, que é quem toca a máquina, é 14% da receita corrente líquida. De novo, o máximo é 50%. Então, esse não é um Estado grande. Esse não é um Estado grande, tá certo? Esse é um Estado, eu diria até pequeno, tá certo? Eu diria até pequeno para aquilo que ele produz. Mas o Estado é ineficiente. Não, o Estado não é ineficiente. Nós temos que entender o seguinte: quando a Constituição trouxe o conjunto de tarefas para dentro do setor público, trouxe o Estado para dentro do setor público, trouxe seguro-desemprego, trouxe o SUS, trouxe transferência para estados e municípios, trouxe uma série de obrigações do governo federal. Quando ele fez isso, quando a Constituição fez isso, ela exigiu que a máquina fosse aperfeiçoada, evidentemente, porque se a máquina não se aperfeiçoasse, esse projeto da Constituição ia falir, ele ia quebrar. Certo? Então, a prova de que o setor público, falando do federal, e dos outros também, mas do federal que eu conheço de perto, que eu estou estudando, ela é eficientíssima. Quando você vê que o Banco Central, você olha em volta ao sistema bancário, não tem uma instituição financeira, seja corretora, seja administrador de fundo, seja banco, que esteja ameaçado de falência. O Banco Central está fazendo isso de uma maneira espetacular já há décadas. O Tesouro Nacional ele é capaz de gerar cerca de 4 trilhões de dívida, agora vai chegar perto de 7, né? Já gira isso mensalmente, sem nenhum barulho no mercado de capitais. Agora está dando, a curva longa está aumentando, mas não é por causa do Tesouro, é porque a política monetária está errada, mas isso é outra conversa. Então, o Tesouro é capaz de gerar entre 4, e agora vai gerar perto de 7 trilhões por mês, sem nenhum problema no mercado de capitais. A Receita Federal, com base em tributos autodeclarados, ela arrecada cerca de 22% do PIB. Quer dizer, não é brinquedo. A Receita Federal é de uma eficiência colossal. O Ministério Público e a Polícia Federal têm atuado contra a corrupção de uma maneira espetacular. Chegaram a prender até um ex-presidente. Quer dizer, é um negócio que não é brinquedo. Então, nós estamos falando de um Estado que tem todos esses produtos a oferecer. E do lado de lá estão os caras que estão dizendo não, é uma porcaria, não serve para nada. Sabe o que eles fazem?
eles juntam o sujeito que é aquele juiz lá que, em fevereiro de 2017, ganhou 150 mil, com aquela pessoa que é terceirizada, isso é um mal feito, que é terceirizada e que atende no balcão do SUS. Entendeu? Esse tipo, quando você junta esses dois polos, é uma pessoa desqualificada que atende no balcão do SUS com um juiz que ganha 217, isso forma o setor público na perspectiva da opinião pública. E aí começa a ganhar aso, começa a ganhar fórum, ganhar sentido a desmoralização que faz no setor público e, portanto, merece mesmo depreciar o servidor. Quer dizer, essa é a cadeia lógica de trabalho que vem sendo feita, vamos falar sério, desde 2017. Não é desse governo, não. Vem sendo feita desde 2017 e ela vem quebrando. Aquele número, infelizmente, eu não mostrei. É um número importante, eu vou voltar, vocês vão me desculpar. Tomara que dê certo agora. Esse número aqui, que é agora em reais, esse número aqui, que é o gasto total com funcionários ativos do governo federal 2019, é 128 bilhões. Tá certo? Esse gasto, ele equivale ao total do subsídio que a reforma previdenciária concedeu aos aposentados do setor rural, 120 bilhões de reais. Quer dizer, a reforma previdenciária concedeu 120 bilhões de reais ano de subsídio aos aposentados rurais. E os servidores civis custam 128 bilhões de reais da mesma forma. Diz para mim onde é que está a ineficiência do sistema. Essa que é a pergunta. Quer dizer, nós temos 120 bilhões que geram tudo aquilo que eu falei. Receita, geração de giro de passivo, Banco Central fiscalizando bancos. Nós temos uma série de saúde, né? 2/3 do servidor federal, 2/3 das cabecinhas dos servidores federais estão alocados em saúde e educação no governo federal. 2/3. É um negócio espetacular. Em termos de gasto, 68% do gasto com o governo federal está em 3 ministérios: saúde, educação e Ministério da Economia. Onde está o Tesouro, onde está a Receita, onde está uma série o INSS, quer dizer, onde está uma série de outros ministérios, outras áreas importantes. Quer dizer, é concentrado em áreas importantes. Se quiser fazer uma reforma administrativa, você vai ter que enfraquecer, sabe o quê? A área de educação e a área de saúde. Porque é aí que está o pessoal. E a economia. É onde está o Tesouro, onde está a Receita, onde está a PGFN, onde está essa turma toda. Quer dizer, então, veja só, como é que você faz uma proposta de enfraquecer o setor público, o teu pessoal está todo concentrado em educação e saúde, e o gasto está concentrado em educação e saúde e no Ministério da Economia. Bom, você está se dando um tiro no pé. Tá certo? Esse é um tiro no pé. Essa é a minha visão sobre esse arranjo que se está fazendo dentro da reforma administrativa contra o servidor público. Finalmente, para não me alongar muito, eu só queria... O outro argumento, que é um argumento espetacular, está na abertura do documento da reforma administrativa. Ele diz o seguinte: a despesa com pessoal aumentou cerca de... Nos últimos 12 anos, a despesa com pessoal aumentou 47% em termos reais. Essa é a frase que está na abertura da reforma administrativa. 47% em termos reais nos últimos 12 anos. Tá certo? Aí eu falei, não é possível, esse troço aí tem que ter uma resposta mais clara para isso. Então, deixa eu ver se... deixa eu pegar isso aqui. Está acabando, eu peço mais um tempinho aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Agora vai. Vamos ver, tomada. Acho que é isso aqui. Então, eu falei, para responder a isso, eu tenho que ver quanto é que foi o gasto do pessoal no PIB. O gasto do pessoal no PIB, desde 2007, que é o prazo que eles estão dando, tá certo? Aqui vai até 2018, que não apareceu 18 aqui. Esse gasto tem uma média de 4,2 todo tempo. Ele flutua.
tá certo? Ele chega aqui um mínimo de 3,8 e hoje está em 4,2, mais ou menos. É isso que está aqui. Ele não, se o PIB não cresceu 42%, evidentemente o gasto com o pessoal não cresceu 42%. O PIB cresceu 17%. Então, foi isso que... O PIB cresceu 17%, em termos reais. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Então, é uma mentira em cima da outra. Quer dizer, infelizmente, são palavras fortes, mas que têm que ser ditas, porque se você ficar com cuidados, a gente não alcança o foco da questão. Entendeu? Eu acho que o foco da questão é o seguinte: há um erro nessa proposta de enfraquecer o setor público, porque se supõe que a oferta de bons servidores está dada. Não está dada. Tá certo? A oferta de bons servidores não está dada. Eles querem fazer o seguinte: eles querem reduzir o salário de entrada e aumentar o prazo de carreira. Todo mundo que está fora do setor público bate palma para isso. Legal e tal. Não, não é legal, não. Quando você reduz a entrada do salário e aumenta o período de carreira, o que você faz é reduzir o valor presente da remuneração desta carreira. Você reduz o valor presente. E aí, um bom funcionário, um bom economista, um bom advogado, um bom engenheiro que tivesse interesse no setor público, ele vai olhar e vai dizer: não, eu vou abrir uma fábrica, uma loja de hambúrguer. Esse desvio de função é que vai ser causado por esse tipo de iniciativa. O risco disso, para terminar, é o enfraquecimento do setor público. Então, eu acho que o setor público fraco, a sociedade, se isso passar, a sociedade vai sentir daqui a uns 10 anos. Talvez eu não esteja aqui, mas em 10 anos, 15 anos, o Brasil vai começar a falar, sabe o quê? Na reforma do serviço público. É o que vai acontecer. Entendeu? É isso que eu acho que é. Bom, amigos, muito obrigado. Desculpe se eu falei demais. Professor, obrigado, senhor. O que a gente percebe é isso mesmo, né? O senhor apresentou os números, a gente vê duas coisas principais: a demonização do servidor público, que a gente vem falando aqui nessas lives, e um barateamento do serviço público sem qualquer motivo para isso. O que eu vejo, a minha leitura é que está muito preocupado em baratear tudo, colocando salários mais baixos, acabando com estabilidade, fazendo com que você não atraia mais talentos para o setor público, vai tornar isso barato e sem motivo. Quando o senhor falou que não tinha forma, né, eu imagino isso. A gente não vê, olhando para esses números que os caras estão propondo para a economia, você olha que vai ter uma economia, claro que vai, mas assim, a custo de quê? E para que motivo essa economia está sendo feita é que assusta. Talvez seja para empurrar né, os servidores do IBAMA lá para deixar... Como é que é o liberalismo moleque que o senhor está falando aí? Eu acho que eu concordo com isso. Né? Então, muito obrigado por trazer mais essa luz aqui para os nossos debates. A gente vai abrir para perguntas agora. Né? Tá, quem quiser fazer as perguntas. Margarete, a primeira? Eu queria fazer uma complementação, agradecer muito ao professor, adorei a aula, pena que foi pouquinho, o senhor falou que falou muito, mas eu acho que poderia ficar muito, muito aí, trazendo mais elucidações para a gente. Muito obrigada. Muito obrigado. E assim, eu acho que é o que eu falei no início, quando a gente estava conversando só a gente, e quando eu já falei em outras lives. A gente tem que pensar muito que tipo de sociedade a gente quer. A gente tem que pensar a longo prazo. Nós somos servidores do Estado. Quando a gente vê a Constituição de 88, quando ela foi promulgada, e o que vem nessa PEC, retirar muita coisa da Constituição, nós não conseguimos ainda concretizar o que está na Constituição. Então, será que é válido retirar tudo isso? E um outro ponto que eu acho que é muito importante, a gente está falando dos custos. Essa reforma, da forma que ela está proposta, ela atinge apenas o executivo. O executivo é o poder que faz valer aquilo que está previsto na Constituição. Ela não atinge o legislativo, que foi onde nós tivemos muito mais concursos nos últimos 12 anos, e que os salários são 3, 4 vezes maior do que dos profissionais do executivo. Ela não atinge o Senado.
Então, assim, a gente vai pensar, a Câmara, o Senado, ela não atinge o Poder Judiciário, que é o alto escalão. Então, a gente vai vendo aí o argumento que é para reduzir privilégios, é para a gente trazer o servidor público para perto da sociedade, para ser todo mundo igual. E aí eu brinco, até uma vez eu brinquei em uma discussão de um grupo, falei, gente, não tem como servidor público ser igual a servidor privado. Mas se a gente vai querer ser igual, então tá, seguro-desemprego, FGTS, e uma outra coisa que a professora Nelma falou em outro live. Eu quero também que a penalização do servidor, quando a gente fizer alguma coisa errada, seja igual ao funcionário da iniciativa privada. Eu não quero responder nas 3 esferas, no administrativo, no civil e na esfera penal, não. Porque quem faz a mesma coisa que eu no setor privado não passa por tudo que eu passo. Então, assim, eu percebo que o discurso do liberalismo moleque, que tem que ser tudo igual, ele é uma falácia. Nós não temos, e aqui eu não sou contra de forma nenhuma ao liberalismo. Eu acho que nós não temos maturidade como sociedade e nem força como Estado para defender o liberalismo nesse momento. Se nós tivéssemos concretizado o que está previsto na nossa Carta Magna, seria outra coisa. Mas a gente ainda não concretizou. Nós tivemos uma Carta Magna que traz tudo isso que o professor trouxe, apresentou para a gente, mas ela, mesmo assim, também traz muitos privilégios. E são daqueles que falam, que defendem a ideia de servidor público, os mais privilegiados são os que defendem a ideia que o servidor público tem muito privilégio, mas o corte dos privilégios não atinge a eles. Então, vou encerrar por aqui a minha fala, que eu acho que eu já falei demais. Tá certo. Pessoal, está aberto a perguntas. É só dizer, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Enquanto o pessoal se desinibe, deixa eu fazer um comentário sobre o que disse a professora Margarete. Professor, eu já entendo. Diga lá. Mas, assim, o senhor acha que isso não está bem alinhado com a proposta que o governo está fazendo em desarticular os sindicatos, as associações, essas coisas todas? Não tem tudo a ver com isso aí? Como é que o senhor vê isso aí? Porque, para mim, parece que tem já uma história já construída isso aí. A gente está com o sindicato para ser constituído e a gente não consegue, né? Então, será que isso também não está alinhado com isso? Como é que o senhor pensa sobre isso? Não, a reforma administrativa, ela traz ali um artigo que eu acho que eu não anotei, e que ela afeta a remuneração dos representantes de classe. Aqui tem um item ali que ele afeta, ele diz que não vai ter a gratificação, não vai ter alguma coisa. Por exemplo, você tem carreiras como a do INSS, que a gratificação representa cerca de 70% do salário do sujeito. E parece que se ele for representante de classe, ele perde. Ali dentro tem esse tipo de coisa, quer dizer, seria uma caça a esse tipo de bruxa aí, esse tipo de servidor que é representante de classe. Agora, eu não tenho conhecimento, infelizmente, porque eu não tenho contato, eu não circulo na área dos sindicatos, para saber quais são os tipos de óbices que o governo federal tem apresentado para essa organização. Eu não sei, desculpe, eu não tenho essa informação. Ok, obrigado, professor. Muito obrigado. Agora, eu queria mostrar para a professora Margarete, se puder. O pessoal vai se desinibindo, só para, por enquanto, eu vou mostrar aqui um gráfico, professora, que eu estou com vontade de usar isso aqui. Esse gráfico, vamos ver se está aqui o gráfico. Sabe o que é esse gráfico aqui? Esse gráfico é o seguinte, eu peguei o rendimento real, o crescimento do setor industrial dos servidores, dos funcionários do setor industrial, 2006 a 2014. Eu parei em 2014, porque daqui começou a recessão. Eu não vou trazer a recessão para essa área, porque esse setor aqui não é infenso à recessão. O nosso setor é infenso à recessão.
Então, eu comparei o crescimento da remuneração do indivíduo que entra para uma área que remunera como setor industrial e um indivíduo que trabalha no setor público, cuja remuneração dele, entre 12 e 2020, é em torno de 1,6% ao ano, é o aumento da servidão. Isso é o que acontece. Quando os nossos iluminares criticam que o setor público aqui ganha mais que o setor privado, eles estão batendo uma fotografia aqui, ó, entendeu? Eles nunca batem uma fotografia aqui. Aqui é quando o sujeito tem, digamos, 50 anos de idade. Aqui é quando ele tem 22, 23 anos. Aí ele bate a fotografia aqui e diz, olha, o setor público paga mais que o setor privado. Mas, no longo da carreira, essa área aqui é uma área que é contrária ao servidor público. O servidor público perde. Se eles forem iguais, bem entendido. Se os servidores públicos forem... As pessoas são iguais. Eles são... Um é cópia do outro. Se um entra para o setor privado, o outro entra para o setor público, o setor privado vai ter esse comportamento. O valor presente da renda dele é muito maior nessa área aqui do que é a renda do setor público. Quer dizer, eles batem a foto aqui e não olham para cá. Aqui, nós estamos falando de pessoa jurídica. E esses somem da comparação, porque também são pessoas jurídicas. Quer dizer, acho que esse tipo de comparação ela é maldosa demais. Ela é muito maldosa. Entendeu? No outro lado, você tem um concurso para a Receita Federal, onde aparecem 20 mil pessoas e passam 100. Passam os 100 melhores. Certo? Passam os 100 melhores. Paciência, passam os 100 melhores. Assim é. A Receita propõe isso mesmo. Aí, depois, o que você faz? Ao longo do tempo, os 19.900 que não passaram vão viver suas vidas. Mas eles têm uma categoria de trabalho menor que a do que passaram. Quer dizer, por princípio, é isso. Por isso, uns passaram e outros não. Aí, depois de alguns anos, você faz a média. A média de quanto esse grupo de 19.900 estão ganhando hoje e a média que aqueles 100 estão ganhando. Evidentemente, esses caras que não são profissionais de qualidade vão ter um salário menor do que aquele que é um bom funcionário. O bom funcionário seria bom no setor público e no setor privado. Então, quer dizer, é só que eu quero dizer o seguinte, se esse indivíduo que é um bom funcionário fosse para o setor privado, fosse trabalhar na indústria farmacêutica, fosse trabalhar na Google, o que seja, ele teria um desempenho muito maior. É isso que eu quero dizer. Tá certo? Quer dizer, o outro lado é, quando você compara funcionários que são, vou usar uma didática aqui, fica mais fácil, que são Mercedes-Benz e outros trabalhadores que não são Mercedes-Benz, você não pode querer que ambos tenham a mesma performance ao longo da vida. Não vai ter. Isso de novo, isto é uma forma de induzir a opinião pública a erro. Tá? Então, ou seja, existem vários cantos, vários recantos que a propaganda contra o servidor vem atuando. Infelizmente, aí eu dizer, é Cícero o nome dele, não é Cícero? O Cícero falou comigo agora, né? Infelizmente, o Cícero... Foi, sim, foi eu, sim. Infelizmente, eu devo dizer o seguinte, eu durante muito tempo eu trabalhei, eu sou do IPEA, mas eu fiquei cedido ao Senado, e eu tenho amigos na Receita, etc. E durante a reforma da Previdência, eu fiquei muito decepcionado com o comportamento do Sindileges e o comportamento do Sindifisco. Eles não se mexeram. Eu não sei o que aconteceu ali. O que me disseram, não, o humor está contra a gente, o humor. Eu falei, não, que humor? Você tem que subir, você tem que falar, você tem que aparecer. Evidente. E agora, isso aqui, como está acontecendo agora. Tem humor contra o servidor? Tem humor contra o servidor, mas nós temos que botar a cabeça para fora e falar. Olha, está errado. Está errado por isso, por aquilo. Estão aqui os números, olha os números. Entendeu? Isso não foi feito. Os sindicatos não fizeram isso. Aí que eu te pergunto, por quê? Não sei por quê. E são dois sindicatos fortes, que é o Sindileges e o Sindifisco. Se o sindicato da Receita quiser parar, para o Brasil. Não fizeram nada, não fizeram coisa nenhuma. Eu não sei por quê. E mais um ponto, professor. O senhor trouxe ainda a questão que na conta colocam-se os militares como servidores. Não são. Está errado. Artigo 142. Pois é, não entraram na reforma da Previdência. O custo que a gente tem com as pensões de esposas e viúvas de militares é altíssimo, e isso vem sido apresentado pelo Tribunal de Contas há anos.
E a gente teve agora a nossa reforma previdenciária, entrou? Militar não entraram. Militar não entraram. Mas também não são servidores, quer dizer, eu entendo isso. Tudo bem. Mas se eles não são servidores, a gente também tem que verificar sobre essa questão de como que ficam essas pensões. Olha, é um custo muito alto. Pois é, mas quer dizer, eu não tenho a preocupação, vou dizer para você, eu não tenho a preocupação de aplicar justiça em todo lugar. Eu não estou atrás disso. Eu estou atrás de dizer o seguinte: o setor público funciona ou não? Entendeu? Eu acho importante que você tenha um exército que, se você precisar, você pode patrulhar fronteira, que você pode... Quer dizer, eu acho importante países terem uma força armada qualquer. Eu não estou dizendo que tem que ser grande, pequeno, não é. Alguma força armada, tá certo? Eu acho que é importante você ter médicos sanitaristas que trabalhem no setor público e assim por diante. Agora, o que eu não posso concordar é que você queira pegar todo o setor público e fazer como dizem os americanos, um downgrade com ele, jogar ele para baixo. Esse é o problema. Isso vai afetar todo mundo e as pessoas não sabem disso. Esse que é o problema. Quer dizer, se você fizer isso, daqui a 10 anos, o Banco Central tiver com qualidade de servidores lá embaixo, você vai começar a ter problema bancário. As pessoas não sabem o que é você dormir numa quinta-feira e acordar na sexta-feira com uma intervenção bancária no teu banco. O que aconteceu com o meu dinheiro? Não, o dinheiro está preso. Agora, só daqui a 6 meses. Não, mas é isso. Entendeu? Quer dizer, as pessoas não sabem que pânico é esse. As pessoas vão começar a trazer dinheiro para casa, vão começar a ser assaltadas. Quer dizer, é uma cadeia de dramas que eu estou fazendo aqui, porque você dá um downgrade no setor público. Isso não é inteligente. Isso não é inteligente. Quer fazer uma reforma administrativa? Vamos fazer a reforma administrativa. Vamos discutir o que é uma reforma administrativa. Agora, primeiro, não adianta tirar dinheiro onde não tem. Você gasta com o servidor 2,5% do PIB. O que você vai poupar daí? Me diz, o que você vai poupar daí? 0,3% do PIB? Se você fizer um esforço colossal, você vai poupar 0,3% do PIB, tá certo? Que é 10% daquele gasto. E não mais que isso. Isso é para quê? Vale o risco? Essa é a questão. Vale o risco? Você vale o risco de você perder o controle da máquina pública por isso? Eu acho que não vale o risco. Agora, existem outras dimensões da reforma administrativa, existem, mas não estão abordadas nessa reforma. Elas estão fora dessa reforma. Não. Existem outras nuances. Não. E isso não se faz assim. Né? Isso se faz com um debate trazido a público, as universidades participam, o Congresso participa, você joga para a imprensa, abre. É assim que se faz num país decente que queira fazer um processo crível. Agora, fazer de gatilho para resolver problema fiscal em 2, 3 meses, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Se a gente começa a pensar a longo prazo, né? Que esse debate ele acenda, eu acho que a gente tem que trazer isso à tona, como o senhor disse. Eu acho que para a gente propor uma reforma, ela tem que estar embasada, com dados técnicos, claro, com tudo claro. E até agora a gente não teve isso. O texto que está apresentado essa reforma não atende ao que pretende. Essa reforma que dá. Professor, eu só queria já pegar um gancho também e falar o seguinte: que essa reforma fiscal, com relação ao servidor público, não é eficiente, não vai resolver o problema. O problema não está no servidor público, não. Não está no servidor público. A impressão que dá é que eles estão querendo propor... Jogar no colo do servidor público. Propor uma reforma que... Né, eles colocaram tudo ali. Eles estão oferecendo um inferno. O inferno está aqui para que a gente possa negociar e saia pelo menos algumas questões cruciais lá para o liberalismo leque. Porque até agora eu não entendi o motivo pelo qual estão se propondo essas questões. Tinha tantas outras coisas para serem tratadas e a gente vê questões que não vão... Você tirar a estabilidade do servidor público, por exemplo, como se fosse uma benesse do servidor, a estabilidade é para evitar a corrupção do Estado. A gente sofre isso todo dia.
você faz parte de uma comissão executora de obras, por exemplo, e a estabilidade te dá o direito de dizer, ó, assim não vai passar, porque isso aqui está contra, né, é imoral, é ilegal, não está relacionado com o interesse público. E como é que fica uma pessoa que não tem essa estabilidade para dizer isso para o chefe dele? É verdade. Mas a reforma não acaba com a estabilidade. A reforma não acaba. Ela cria o emprego com prazo determinado e o regime jurídico de gratificações, lá como é que chama, tem um nome. Esse é o problema. Esse é o problema. Ele mantém a estabilidade dos cargos de Estado. Sim, mas aí nem definiu quais são os tipos de Estado, né? Isso vai ser uma lei complementar, mas tudo bem. Quer dizer, ele separa. O problema é que ele vai dar ênfase ao outro lado. Ele vai começar a substituir, eu acho, funcionários da Receita, que seriam típicas de Estado, certamente poderia ser, por um funcionário por prazo determinado. Esse, sim, é do outro regime. Entendeu? Então, quando ele começar a substituir, e também no Banco Central, etc., aí vai começar a degradação do serviço. É aí que começa. Entendeu? Ou seja, não é diferente. É dessa forma. E eu lamento muito que isso seja assim. Né? Quer dizer, infelizmente, eu acho que se a sociedade brasileira não está satisfeita com o que está gastando com carga tributária, que é o que se diz todo momento, se a sociedade não está satisfeita, a gente pode fazer uma reforma, né, vou chamar de fiscal, e olhar para a Constituição e dizer, olha, o que a gente vai tirar da Constituição? Pode fazer isso. Essa é uma pergunta. Essa é uma pergunta muito clara para a sociedade. Vocês querem que o SUS continue? É uma pergunta. Vocês querem que a gratuidade das universidades federais continue? Para todo mundo, estou falando. Quer dizer, esse tipo de pergunta pode ser feita, deve ser feita, e quando você tiver um rumo para isso, aí você pode começar a pensar numa reforma vamos pensar na reforma, criar um caso hipotético. Você perguntou para a sociedade, vocês querem que o SUS continue? A sociedade, pelo Congresso, diz, não queremos. Muito bem. O que vai acontecer agora? Vai acontecer o seguinte, nós vamos criar um seguro-saúde para os mais pobres e os mais abastados, né? Talvez todos nessa sala aqui, vão ter que pagar pela saúde. Não. Isso é uma hipótese de trabalho, entendeu? É um tipo Obamacare, quer dizer, aquele plano do Obama era isso. Você dava um seguro de saúde para as pessoas mais pobres e os mais ricos pagam o seu seguro. Né? Hoje é um pouco isso, já é assim para a parte de cima. 54 milhões de pessoas no Brasil têm seguro-saúde, entendeu? Quer dizer, não é uma parcela pequena, né? Estamos falando de 1/4 da população tem seguro-saúde. Significa dizer que 3/4 são pessoas muito pobres. E que essas é que vão receber o tal seguro-saúde do setor público. E aí você diminuiria a máquina. Aí você pode falar em diminuir a máquina, tá certo? Dizer, olha, agora eu não tenho mais hospital público, eu não tenho mais necessidade disso, então eu vou diminuir a máquina aonde? Na saúde. Aí você pode diminuir. Eu não estou dizendo que isso deva ser feito. O que eu estou dizendo é que se fosse um caminho para fazer, esse seria um caminho lógico, onde você reestrutura o setor público e daí você mexe nos seus componentes, entendeu? No caso, servidores. Agora, eles estão fazendo o contrário. A carroça continua cheia, eles vão tirando o cavalo. É claro que a carroça não vai andar, tá certo? Não vai ficar um cavalo só para carregar aquela carroça toda. Vou lhe dizer, essa carroça vai capotar, não vai andar. Não é disso que eu estou falando. Bom, acho que a inibição continua. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma colocação? Não? Considerações finais, Margarete? Professor, muito obrigada. Opa. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pelos ensinamentos, pela participação, pelas reflexões. Bom, agradeço eu a gentileza, a cordialidade, a confiança de vocês me convidarem e espero que em outros momentos a gente possa interagir de novo. Pessoal, então, finalizando mais uma live
da nossa série de lives sobre a PEC 32 de 2020.